Antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra, aquiete o seu coração. Há momentos em que Deus não quer que você fale primeiro, mas que escute. Quando silenciamos a alma, a palavra encontra espaço para gerar vida dentro de nós. Estamos entrando em um novo tempo. Um novo ano se abre diante de você e talvez exista no seu coração o desejo de que 2026 seja diferente de tudo o que já passou. Não apenas mais um ano no calendário, mas um ano com sentido, direção e propósito real. E o reino de Deus nos revela um princípio simples, porém poderoso. Uma vida verdadeiramente plena não é construída apenas pelo que acumulamos, mas principalmente pelo que entregamos. Quando você decide viver não só para si, algo começa a mudar por dentro. O coração se alinha com o céu. Servir pessoas não é um detalhe da fé, é o centro dela. Quando escolhemos de forma intencional fazer o bem, ajudar, ouvir, cuidar e acrescentar valor à vida de alguém, Deus transforma ações simples em sementes eternas. Pequenos gestos feitos em amor produzem frutos que vão muito além do que conseguimos enxergar. Existe uma alegria que não nasce do sucesso, do dinheiro ou do reconhecimento. Ela nasce quando deixamos de viver apenas para nós mesmos e passamos a refletir o caráter de Cristo no dia a dia. Essa alegria sustenta, cura e dá sentido à caminhada. Que neste começo de 2026, o seu coração esteja aberto para aprender com Jesus, aquele que ensinou que o verdadeiro caminho da grandeza passa pelo amor e pelo serviço. Se você recebe essa palavra e deseja começar 2026 com um coração alinhado com Deus, escreva Amém nos comentários. A palavra de Deus nos mostra que a verdadeira alegria não está necessariamente ligada ao sucesso visível, mas à disposição do coração. Pessoas podem conquistar muito, alcançar metas, realizar sonhos e ainda assim carregar um vazio profundo na alma. Isso acontece porque o ser humano não foi criado apenas para receber, mas para transbordar. Quando alguém descobre o valor de servir, algo muda por dentro. O coração encontra descanso, a alma encontra propósito e a vida passa a fazer sentido. A felicidade mais duradoura não vem de ser servido, mas de servir com amor. Por isso, os mais felizes nem sempre são os mais reconhecidos, mas frequentemente são aqueles que mais se doam. É raro encontrar alguém que vive para abençoar, ajudar e acrescentar valor à vida dos outros e permanece amargurado. O serviço genuíno cura áreas internas, quebra o ego e nos aproxima do coração de Deus. Existe uma alegria silenciosa, profunda e constante que nasce quando escolhemos amar em ações, não apenas em palavras. Jesus viveu exatamente assim. Ele não se afastou das pessoas, não escolheu o caminho do conforto ou da honra humana. Ele se aproximou, tocou, ouviu, serviu e se entregou. Em tudo, nos mostrou que a grandeza no reino de Deus não é medida por posição, mas por disposição. Quando entendemos isso, percebemos que cada dia é uma oportunidade de refletir Cristo. Cada encontro pode se tornar um altar. Cada gesto simples pode carregar o poder do céu. Servir deixa de ser obrigação e passa a ser expressão de amor. Que o seu coração seja despertado para essa alegria que não depende das circunstâncias, mas nasce da decisão de viver para algo maior do que você mesmo. Se essa verdade falou com você, escreva Glória a Deus e declare que sua alegria vem do Senhor. Quando olhamos para Jesus, entendemos que servir não foi apenas algo que Ele ensinou, foi a maneira como Ele viveu. Ele poderia ter vindo como rei visível, cercado de honra e poder humano, mas escolheu um caminho diferente. O Filho de Deus se fez próximo, acessível, presente. Ele caminhou entre pessoas comuns e revelou o coração do Pai através do serviço. Jesus deixou claro esse princípio quando declarou que não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida. Essa afirmação
muda completamente a lógica do mundo. No reino de Deus, quem se entrega é exaltado, quem se humilha é levantado, e quem serve se torna grande diante do céu. Um dos momentos mais marcantes dessa verdade acontece quando Jesus se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. O mestre assume a posição de servo. O Senhor se inclina. Aquela cena não foi apenas um gesto simbólico, foi uma lição eterna. Ele mostrou que não existe amor verdadeiro sem humildade e que não há fé viva sem ações concretas. Após lavar os pés deles, Jesus não deixou espaço para dúvidas. Ele afirmou que estava dando um exemplo a ser seguido. Isso revela o que é precioso para o coração de Deus. O único momento em que Jesus disse de forma tão direta, "Façam como eu fiz", foi no contexto do serviço humilde. Isso nos ensina que o chamado cristão não é para buscar status, reconhecimento ou aplausos, mas para refletir o caráter de Cristo no cotidiano. O reino cresce quando escolhemos amar de forma prática, mesmo quando ninguém está olhando. Que esse exemplo de Jesus nos confronte e nos conduza a uma fé viva, simples e obediente, que se expressa em atitudes diárias. Se você deseja viver uma fé parecida com a de Jesus, escreva "Eu escolho servir" nos comentários. Muitas pessoas entram em um novo ano acreditando que liderança significa ser visto, ser ouvido e ser seguido. O mundo ensina que sucesso está ligado à posição, ao destaque e à influência visível. Mas Jesus apresenta um padrão completamente diferente. Ele redefine o significado de liderança e nos chama para um caminho mais profundo e transformador. Enquanto os discípulos discutiam sobre quem seria o maior, Jesus não levantou a voz nem competiu por espaço. Ele simplesmente revelou um princípio eterno. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Ele se colocou no meio deles, não como alguém que exige, mas como alguém que se doa. Isso muda tudo. Servir é escolher o caminho do amor quando o orgulho quer se manifestar. É optar pela humildade quando o ego pede reconhecimento. Um servo entende que o valor da sua vida não está no cargo que ocupa, mas no impacto que gera. Ele coloca o serviço acima do status e o propósito acima da posição. Quando adotamos esse padrão, nossa forma de viver se transforma. Passamos a enxergar as pessoas com mais sensibilidade, a ouvir com mais atenção e a agir com mais compaixão. A vida deixa de ser uma corrida por destaque e se torna uma jornada de obediência e amor. Deus honra aqueles que servem com o coração correto. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece as intenções escondidas. E no tempo certo, Ele exalta aqueles que não buscam exaltação para si mesmos. Que em 2026 você não seja guiado pela necessidade de aparecer, mas pelo desejo sincero de agradar a Deus por meio do serviço fiel. Viver com propósito não acontece automaticamente. Se não tomarmos decisões conscientes, acabamos sendo levados pela rotina, pelas pressões e pelo ego. A palavra nos mostra que o ser humano não precisa se esforçar para se tornar egoísta. Isso acontece naturalmente. Mas servir exige escolha, exige intenção e exige um coração disposto a obedecer todos os dias. Uma vida intencional começa quando você passa a olhar para o seu dia com outros olhos. Não apenas perguntando o que precisa fazer, mas perguntando a quem pode ajudar. Quando acordamos com esse tipo de consciência, Deus começa a nos usar de maneiras simples, porém profundas. Existem pessoas ao seu redor que estão cansadas, feridas, sobrecarregadas e invisíveis aos olhos do mundo. Muitas não pedem ajuda, mas carregam dores silenciosas. Quando você decide ser sensível à voz de Deus, Ele te conduz exatamente até essas pessoas. Um gesto, uma palavra, um tempo dedicado pode mudar completamente o dia e às vezes a vida de alguém. Ser intencional também significa não depender das emoções para fazer o que é certo. Se esperarmos sentir vontade para amar, servir ou ajudar
perderemos muitas oportunidades. O caráter se forma quando escolhemos obedecer, mesmo quando não é confortável. Ao longo do tempo, essas escolhas constroem uma vida que você respeita, uma fé que permanece firme e um testemunho que glorifica a Deus. Não é sobre perfeição, é sobre disposição diária. Que 2026 seja marcado por decisões conscientes, guiadas pelo Espírito Santo, onde cada dia se torne uma oportunidade de refletir o amor de Cristo